Poxa, se essa quarentena continuar mais um tempo, até o final dela eu vou estar parecendo um leitão pronto pro abate. Ah, olá todo mundo. Para de ir. Bom, gente, eu vim para trazer o nosso conteúdo da aula da quinzena. Tem primeiro um texto que já foi enviado a vocês, que já está lá no Moodle, referente a estados da matéria, calor latente. E agora eu venho falar com vocês a respeito de equilíbrio térmico, explicar a respeito do conceito. O conceito é extremamente simples. O que é o equilíbrio térmico? O que acontece se você pegar um corpo quente e aproximá-lo a um corpo que está a uma temperatura mais baixa? Deixa os dois próximos ou até encostados por um tempo. O que vai acontecer depois de um certo tempo? Bom, se você pensou que eles tendem a atingir a mesma temperatura, você pensou corretamente. Equilíbrio térmico é exatamente esse efeito no qual você tem corpos que estão a diferentes temperaturas. Ao aproximá-los ou colocá-los em contato, eles vão atingir uma temperatura de equilíbrio, vão atingir a mesma temperatura, certo? Então, por exemplo, eu tenho um copo que é colocado em cima da mesa, tem a mesma temperatura ambiente. E eu coloco café dentro desse copo, café quente. Depois de um tempo, eu percebo que o copo ficou quente, porque através do contato com o café, eles adquirem o equilíbrio. E como que ocorre esse equilíbrio? O corpo que está mais quente cede calor ao corpo que está mais frio. Conforme ele vai cedendo calor, ele vai esfriando. Aquele que recebe calor vai esquentando até que eles atinjam a mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico é uma decorrência da troca de calor entre corpos que estão a diferentes temperaturas. Certo, gente? Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês, equilíbrio térmico. Simples, né? Bom, o próximo vídeo vai abordar equilíbrio térmico também. Só que vai trabalhar com as relações matemáticas envolvendo cálculo com equilíbrio térmico. Tá? Como eu ainda não tenho um quadro para eu conseguir demonstrar para vocês matematicamente, eu vou ter que recorrer a vídeos que já existam no YouTube, tá? Então eu achei um vídeo bacana, a pessoa do vídeo explica de forma bem interessante, tá? E o principal é que ele faz exemplos. Na verdade, eu selecionei esse vídeo exatamente porque ele pega alguns exercícios e faz alguns exemplos com vocês, tá? Bom, no vídeo ele vai falar a respeito de um conceito que até agora eu não tinha comentado com vocês, chamado de calorímetro. Bom, o nome eu não tinha falado, mas o conceito sim. Calorímetro, quando você utiliza um recipiente que isola o seu interior do meio externo, você tem um calorímetro. Ele é utilizado exatamente para fazer estudo de troca de calor entre corpos. Por exemplo, se você joga gelo dentro de uma caixa de isopor e coloca uma lata lá dentro e fecha a tampa da caixa de isopor, essa caixa de isopor está agindo como um calorímetro. É um recipiente que não permite a troca de calor com o meio externo, ou seja, é um recipiente adiabático. Sobre recipiente adiabático eu já tinha comentado com vocês. Tá? Então, esse é o sentido de calorímetro. Em geral, são recipientes menores para fazer estudo específico de substâncias a respeito de sua condutibilidade térmica, seu calor específico, seu calor latente, enfim, essas características termodinâmicas dos corpos. Ok? Bom, mas na verdade eu não fiz esse vídeo apenas para falar de equilíbrio térmico. Até porque no próximo vídeo, o professor do próximo vídeo vai falar a respeito de equilíbrio térmico com vocês. É que tem um conceito que eu considero importante, que naquele vídeo o professor ele não comenta, que é o conceito de reservatório térmico. O que significa isso? Bom, para falar de reservatório térmico, a gente tem que conhecer o conceito de equilíbrio, que foi o conceito que eu acabei de comentar com vocês. Então, se eu tenho um copo não, uma panela com água, vou ferver essa panela com água, até a água ficar próximo da temperatura de fervura. Se eu jogar essa água numa panela que tem água a uma temperatura mais baixa, digamos, temperatura ambiente, 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, vai ocorrer o equilíbrio térmico entre as duas, certo? Água quente com água fria
uma cede calor à outra até atingir o equilíbrio. E a temperatura resultante vai ser uma temperatura intermediária entre as duas. Por exemplo, se a água quente estava a 90 graus Celsius, a água fria estava a 25 graus Celsius, a temperatura resultante do equilíbrio vai ser uma temperatura entre 25 e 90. Tá? A temperatura exata, saber, a gente precisa de mais informações, que é o que o outro professor vai trabalhar no próximo vídeo, que vocês vão aprender a fazer esse cálculo para determinar essa temperatura de equilíbrio. Tá? Se tiver mais massa de água quente, a temperatura de equilíbrio é mais perto da temperatura que ela está, da temperatura quente. Se tiver mais massa de água fria, a temperatura de equilíbrio vai ser uma temperatura mais baixa, mas vai ser uma temperatura intermediária entre os dois. Eu estou falando de novo de equilíbrio térmico, porque o conceito de reservatório térmico tem relação com isso. Agora vamos pegar a mesma panela de água fervente, e eu não vou jogar em outra panela com água fria, eu vou jogar no mar. Em quanto que aumenta a temperatura do mar se eu jogar uma panela de água quente no mar? Pois é, no mar tem muita água, você tem uma quantidade de massa muito grande. Então, a gente considera que não há uma variação de temperatura do mar por causa de uma panela de água fervente que você jogue no mar. Tá? Nessa situação explicitada, o mar é considerado como reservatório térmico, porque não importa a quantidade de calor que eu jogo, a temperatura do mar permanece a mesma. Tá? Reservatórios térmicos geralmente são corpos que possuem uma capacidade térmica muito grande, ou seja, precisa absorver muito calor para mudar a sua temperatura, em geral por conta de uma massa muito grande, em relação ao outro corpo que está entrando em equilíbrio térmico com ele. Então o que acontece na prática? Aquela água fervente que você tinha colocado, ela vai atingir a mesma temperatura do mar. Ok? Esse é um exemplo então de um reservatório térmico. O conceito de reservatório térmico depende muito dos pares de meios, meio e corpo que você está considerando. Vou dar mais um exemplo de reservatório envolvendo reservatório térmico. Vamos supor que você está num dia frio, você vai para a sala da sua casa e acende um isqueiro. Deixa lá no meio da sala o isqueiro aceso. A temperatura da sala vai mudar? Claro que não, né? O fogo que o isqueiro produz, ele produz uma quantidade de calor muito pequena para ter alguma diferença para o ambiente da sala. Então, por conta dessa situação explicitada, a sala, o meio no qual está a sala ali, é um reservatório térmico. O ar da sala é um reservatório térmico. Por quê? A quantidade de calor ele absorve e a temperatura da sala não vai mudar. Agora, se você acender uma lareira, um fogo muito maior, aí a temperatura do ambiente aumenta. Então, se você comparar com o isqueiro, a sala é um reservatório térmico, com uma lareira já não pode ser considerado reservatório térmico. Ok, gente? Bom, eram esses conceitos que eu queria trabalhar com vocês, mas eu vou deixar duas questões, e essas duas questões vocês vão responder na lista de exercícios. A primeira questão é: o que é reservatório térmico? Poxa, essa vocês vão ter que saber explicar porque eu acabei de comentar com vocês. Então, na primeira questão vocês vão descrever com suas palavras o significado de reservatório térmico, ok? Segunda questão, uma situação bem específica. Se você deixar a porta da geladeira aberta, vai esfriar a cozinha? Sim ou não e por quê? Então essas são as duas questões que vocês vão ter que responder lá na lista de exercícios. E além dessas duas, é claro, vão ter outras questões para vocês responderem também. Bom, é isso e bom estudo a todos.